Olá a todos, bem-vindos a mais uma quinta-feira de podcast. Gente que ama a gente, vamos nessa. Olá Joaquim, muito boa tarde. Olá Filipe, boa tarde. Que dia tão especial. Obrigado por estares aqui entre nós, entre família. Estou muito, muito contente de estares aqui comigo. Eu também, para mim é um gosto sempre estar convosco, por isso é, como disseste, família, não é? Ao fim e ao cabo, e é um gosto imenso poder estar e parabéns por este trabalho. Porque Obrigado. É um trabalho interessante de trazer gente, não é? Que vai fazendo coisas. Vai fazendo coisas. E gente que é gente. Ainda não tínhamos, logo nos primeiros episódios, e obviamente quando falámos nas pessoas, eras para ser ali logo a primeira, a segunda pessoa a vir cá, e depois o raio dos horários, o raio do hoje posso, amanhã não venho, hoje não venho, e então estás nos primeiros 24, e isto porquê? Para que percebam também, os primeiros 24 episódios vão ser dedicados aqui a um tema mais específico, e depois a partir daí vai ser uma espécie de segundo capítulo do nosso podcast. Bem-vindo de volta. E então, o que é que nós queremos aqui? Queremos conversar, queremos falar de coisas boas, de pensamentos, de vida, e acima de tudo, para quem nunca te viu, quem és tu? Ora, essa é sempre, provavelmente já ouviste isto muitas vezes, é sempre a pergunta mais difícil. Exatamente. Melhor, a resposta mais difícil. A resposta mais difícil. Quem sou eu? Ora bem, indo um pouco atrás, sou um indivíduo que nasceu em 1958. Já lá vão, no século passado. Certíssimo. E o que é que acontece? Nasce numa aldeia, filho único, e isto leva a que muitas vezes e tenha sido muito introvertido. Aliás, hoje diz-se que é introvertido, na altura era envergonhado. É isso. E isso levou e nasci numa família que o foco muito grande era o trabalho. Ok. O trabalho era duro, não é? E isso foi útil, com certeza, mas leva-me a que eu não me dedicasse tanto a estudar, não é? Porque era trabalhar. Aliás, vinha da escola e uma das coisas que eu tinha que fazer a seguir era ir trabalhar. Era ir trabalhar, não é? Porque até tive o privilégio os meus pais terem uma taberna. Então estás a ver, o miúdo mesmo com 7, 8 anos já era aviador. Já aviava, não é? Já tinha que ir ajudar nesse aspecto. E isto era... mas pronto, continuar. Foi muito giro. De qualquer forma, tu falaste num ponto importante que era a escola do antigamente, ou a vida do antigamente. Mesmo assim, nessa questão do trabalho e família que trabalha, conseguiste nessa primeira fase, na altura era a quarta classe? Quarta classe. É isso, a quarta classe. Não é? Para mim, e aliás há um dia marcante na minha vida, o dia 8 de julho de 1968. Que foi o dia que fiz o exame da quarta classe. Que se fazia não era o da admissão ainda. Não. Isso era para o primeiro ano do ciclo. Exatamente, era o da quarta classe, que tenho, guardo religiosamente um diploma azul. Que giro. Não é? Aquele diploma azul que tinha um selo, estás a ver? E foi hoje... comecei a pensar nisto e hoje vejo que foi o primeiro momento em que alguém confiou em mim. Porque houve uma pessoa, na altura, que assinou aquele diploma a dizer que confiou em mim. Se calhar foi o momento em que eu podia passar, tinha passado de classe, houve alguém que confiou muito mais do que eu, porque eu não tinha confiança, como era lógico. Depois paraste por aí, a nível escolar? Não. Eu fiz depois o curso complementar de eletrotecnia. Ok. Fiz o curso complementar de eletrotecnia, não sei porquê.
porque eu na altura poderia ter escolhido fazer o curso de Administração e Comércio, mas não na seleção que havia na altura, que era os meus próprios pais, especialmente o meu pai, diz assim, Administração e Comércio, não, que isso não é trabalho. O que é que acontece? Tinha que ser o trabalho, o foco. E rapidamente eu fui concluir, estive ali até aos 14 anos, e depois, a seguir, fui estudar à noite. Fui acabar o curso à noite e depois, mais tarde, é que fiz o complementar de Eletrotecnia. Mais tarde, mas isso já com 20... Já vamos aos 20 e poucos. Olha, fala-se muito de que a vida antigamente era diferente e de que, por outro lado, o ensino continua a ser igual ao de antigamente. Isso. É verdade, isto porque antigamente havia muita... não era permitido a criatividade. Ou seja, tu ias para a escola, estavas na escola e tinhas que fazer aquilo que o seu professor ou a senhora professora dizia e não te era permitido tu seres criativo, ires além. Porque se tu fosses criativo, estavas fora de uma regra e como estás fora de uma regra, não pode ser. Não, isso não te era permitido, por isso, régua. Foges da regra, tens a régua. Estás a ver? E era este o processo que não podia, na altura era um pouco... Por isso mesmo é que esse ensino permitia pessoas que estavam... Porque estamos a falar antes de 74. É exatamente isso que eu estava a pensar. Isso é extremamente importante. Nós percebermos que as pessoas, as crianças, os jovens iam para a escola, especialmente no ensino primário, o que é que tinham que fazer antes de começar a aula, tinham que rezar, não é? Tinham que fazer e só depois é que se sentavam e começava a aula. Era um pouco rígido. Eu admito e quero acreditar que o ensino de hoje seja um pouco mais, permita mais criatividade aos jovens. Mas não há dúvida nenhuma que era um momento muito interessante, mas difícil. Difícil, eu penso que sim também. Ou seja, difícil porque não permitia, e eu sinto isso, eu provavelmente não tinha a criatividade que se calhar eu podia desenvolver, eu não tinha isso, por isso eu estava cada vez mais, se eu já era envergonhado, ainda mais envergonhado ficava, não é? Porque, aliás, tu não tinhas hipótese, não é? O professor colocava, ou a professora neste caso, colocava alguma questão no ar, tu não podias falar, porque se tu vais falar, dizes uma asneira, pronto, está o caldo entornado, porque não era permitido o erro. O erro era penalizado. Então o que é que eu fazia? Eu tentava me esconder, não é? Quando havia uma pergunta, eu escondia-me, que era para ver se aquilo não me saía. Não é? Isto era... E comigo acontecia muito assim. E o jovem Joaquim? Como é que era o jovem Joaquim? Já ali nesses 18, 20 que estava... Já era bem jovem, mas muito mais naquela altura. Sim, naquela altura o que era um indivíduo que começou logo à procura de arranjar um trabalho. Porque eu em casa... não é? Com os meus pais, e especialmente o meu pai, o que é que ele tinha? Ele tinha regras que não eram bem vistas por mim. Por isso havia ali uma... E o que é que eu queria naquela altura? Eu queria ser independente. Estás a ver? O ser independente. E isto permitiu-me. E este ser independente, eu fiz uma coisa que foi, eu casei-me com 20 anos, 21. Espetáculo. E porquê? O que é que leva a isto? Porque tu querias ser independente, querias ir. E isto, olha, seja o que for, seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. E vai nisso. E para isso eu tinha que arranjar um trabalho. E encontrei o primeiro trabalho, nessa altura, que foi num aviário de galinhas poedeiras. Olha, coisa boa. Fantástico.
Foi maravilhoso. Pá, ganhava, na altura, 2 contos por semana. Isto recebia à semana. 10 euros, certo? Depois de 10 euros. Hoje, só para a malta mais nova ter a noção. É isso. E isso foi interessantíssimo, mas só lá estive 2 meses e meio. Porque eu não sabia o que é que queria. Mas sabia claramente que não era aquilo que me iria fazer feliz. Eu tive alguma dificuldade em saber, porque eu tinha alguma falta de confiança em mim próprio. Porque eu tinha nascido, não sabia bem para o quê, mas não era para... eu via alguém do outro lado a fazer coisas maravilhosas, eu adorava, mas eu não tinha nascido para isso. Sim. Estás a ver? Eu tinha nascido para andar no duro, naqueles serviços muito mais pesados, e foi... Quando eu chego e há um dia que chego a casa e há um indivíduo que morava ao pé de mim, isto numa aldeia do concelho de Óbidos, em Cheira Grande, ele morava ao pé de mim e ele trabalhava numa empresa de distribuição de cerveja e veio ter comigo e diz-me assim, há lá uma vaga para ajudante, queres ir? Se quiseres começa já segunda-feira. Eu não hesitei, aquilo foi no sábado, ele disse-me no sábado logo de manhã, eu antes da hora do almoço fui ao aviário e despedir-me. Que era para ir no outro dia e eu tinha encontrado uma coisa que era, isto foi naquele dia eu começo a trabalhar e achei que aquilo era maravilhoso. Foi uma parte que eu já era esforço físico, mas eu tinha subido, já tinha uma farda, percebes? Sim. Que era outra coisa importante, eu já tinha o sentido de pertença a uma empresa. E já nessa altura tu tinhas a inquietação mental que digna de alguém que depois vai à procura de alguma coisa? Eu tinha... Ou era normalíssimo o dia-a-dia? Sim, para mim era. Eu tinha uma inquietação mental, mas, no entanto, ele tinha ali algo logo que me cortava essa inquietação. Estás a ver? Tu estás à procura, tens uma inquietação para algo, mas de repente existe ali uma voz interior que te diz, isto não é para ti, cala-te, és maluco, não te metas nisso. Por isso fica aí que estás tudo muito bem. Estás a ver esta inquietação? Sim. Não é? Era algo que me acontecia, mas foi curioso que foi sempre os outros estiveram naquele período a ver coisas que eu nunca tinha visto em mim. Porque é que tu achas que isso acontece? Que é uma coisa que acontece muitas vezes. Porque é que os outros conseguem ver em nós muitas vezes aquilo que nós próprios não conseguimos ver? Isto tem a ver muito, no meu ponto de vista, com algumas crenças que nós temos, com aquilo que nos foi basicamente incutido. Foi-nos incutido aquilo, foi-nos dito que tu não podes sair daqui, tu podes ali, e depois, quando nós damos o nosso melhor, fazemos o melhor, nós conseguimos estar a fazer coisas que os outros veem que aquilo é maravilhoso, fantástico, ele está a isso, mas continuas lá dentro com aquilo lá dentro e dizes, não é bem assim. Repara, ao longo dos anos, como é que eu lidava com o elogio? Estás a ver, o elogio. Eu recordo-me que no primeiro dia que fui trabalhar para aquela empresa de distribuição de cerveja, eu entrei a ganhar 9 contos. À hora do almoço passei a ganhar 9 contos e 500. E ao fim do dia ganhava 9 contos e 900. No mesmo dia fui aumentar 3 vezes. Foi a única vez na minha vida que me aconteceu. Mas isso foi porquê? Porque eu fui desenvolvendo naquele dia, dando o meu melhor, que os outros estavam a ver que, afinal, o puto até é capaz de fazer algumas coisas. E que eu não... Eles diziam-me aquilo, mas eu digo assim, olha, está bem. Okay. Como é que daí depois se passa de empregado para o patrão? Isso levou... Ainda tive aqui processos de aprendizagem. Mas foi sempre sem... As coisas acontecem sem eu querer. Nunca tiveste, assim, a malta que diz que logo desde sempre...
Eu nunca pensei em trabalhar para os outros, que o meu foco era sempre no contigo. Não me acontece nada disto, eu não tinha isso. Aliás, eu quando estava a trabalhar nessa empresa, na Sodicela, eu desenhei o meu futuro, que era, eu estava lá, aos 21 anos era motorista, aos 45 encarregado de armazém, aos 65 reformado. O meu caminho era ali, estava tranquilo. Tinha um meio de subsistência, aquilo até era bonzito e estava por ali. Eu nunca me passou. Continuava a ser o indivíduo envergonhado, chegava ao fim do mês, pagava o ordenado, aquilo estava tudo bem, estava tudo tranquilo, porque não era nada para mim. Até que vou tirar a carta de pesados e tudo se modificou. Porque há um indivíduo que viu em mim que me desafiou para ser instrutor de condução. Repara, a primeira reação foi péssima. Foi dizer que o homem, eu não lhe chamei um nome, porque disse, este homem não está a ver nada disto. Ele percebe lá uma coisa, então eu. Yes. Mas depois foi aí. Foi aquele homem que conseguiu ver em mim uma capacidade que eu não tinha visto. E no dia 2 de janeiro de 1980 começa a ser instrutor de condução. Foi uma coisa fenomenal. Repara uma coisa, o indivíduo passas de cartar umas garrafas de cerveja para aquilo. Mas eu nos primeiros, naquela primeira processo de negociação, eu nunca acreditei nisso. Porque eu digo assim, como é que é possível? Porque é que isto é para mim? Mas ele fez com que eu acreditasse nisso. E isto pode ser uma mensagem. Ao longo da tua vida, tu podes encontrar, estar sempre atento àquilo que as pessoas à tua volta te vão dizendo. Mesmo que elas te digam coisas que tu aches que não são, desconfia. Porque eles podem estar a ver coisas que tu não estás a ver. E foi fenomenal. Fenomenal. Eu posso considerar que sou um indivíduo, ao longo da vida tive sempre sorte. E pode-se discutir o que é a sorte. O que é, mas eu tive sempre sorte porque houve coisas que me foram aparecendo. O caso deste indivíduo, que foi fenomenal, apareceu-me na vida e tirou-me de um sítio e colocou-me noutro patamar, que me deu outro tipo de oportunidades. Eu aí... mas eu tenho alguns ciclos que eu não tinha percebido. Que há um momento em que as coisas, quando elas começam a ser todas muito rotineiras, há um momento em que eu digo assim, isto tem que mudar. Eu já não estou aqui, aquilo é rotineiro. E há um dia que eu estou isto é em 1985, e eu achei que aquilo já era rotineiro, aquilo já não estava. Não me estava a dar. Mas eu não sabia por onde é que era o caminho, estás a ver? Não sabia onde é que ia. O que é que eu agora vou sair daqui? Insegurança, depois é isto. Tu és casado, tens uma filha, e o que é que vais fazer? Vais-te mandar aí de qualquer maneira, és maluco, não é? E teres sempre por trás, na família, uma segurança, naturalmente, mas sempre a voz do teu pai. Dizer-te, tens juízo, vê lá o que é que vais fazer, olha que isto, o trabalho é que tem que ser, isto não se pode, isto não há diversão, isto não há, estás a ver isto ali. Até que um dia estou em casa, um domingo, há um casal que me bate à porta. Isto é em 1985. 2 pessoas que eu não conhecia e elas disseram, olha, identificaram-se e disseram, nós vamos abrir uma escola de condução em Óbidos e vinhamos aqui para o convidar para ir para lá trabalhar. E assim, como é que isto é possível? Percebes? Como é que tu estás num momento em que precisavas de ser desassossegado e aparece ali. E quando aparece ali, claro que é evidente que condições financeiras fora daquilo que era vulgar na altura, muito melhores. Então o que é que eu fiz? Mas eu tinha um reconhecimento e uma gratidão por quem me tirou o que pôs ali. Estás a ver aqui... Como é que tu vais fazer isto? Como é que tu, isto foi um domingo, como é que tu na segunda-feira vais chegar e vais dizer que está na hora de partir? Isto é difícil. Eu andei o dia inteiro a pensar nisto. Como é que eu agora vou dizer isto? Mas só há uma forma de dizer. É dizendo. Não havia outra forma. E foi isso que eu fiz. À noite disse, é isto. Não tenho... É mais do que tudo. E as pessoas disseram, obrigado, siga.
não é? E eu segui, e foi fantástico. Foi o momento em que eu passei, e foi nesse ano, isto 85, 86, foi nesse ano que houve esse casal que me levou, na altura, deu-me uma visão empresarial. Tal qual como 5 anos antes houve alguém que me disse que eu poderia ser, naquela altura eu vi-me com uma visão empresarial. Não sei se estão a ver aquilo. O indivíduo dizia assim, e agora já podes ter outro caminho. Isto foi giro. Como é que isto... mas provavelmente eu estive atento aos sinais. Eu ia-te falar nisso. Como é que alguém que tão focado inicialmente no trabalho, né, e em toda essa cultura que te foi transmitida, teve depois essa abertura mental para isso? E de facto... Isso. É estar atento. Eu estava atento. Se me perguntares como é que eu fiz, não sei. Mas estava atento. Foi a atenção que eu tive e aproveitei aqueles sinais e aquilo trouxe visão empresarial. E isso o que é que me faz? Faz-me naquela altura dizer, isto pode acontecer. Eu faço um dia um requerimento para a Direção-Geral de Transporte, na altura, para que pudesse ser empresário, não é? Okay. Na altura, para que se pudesse ser empresário. Fiz isto, se não me falha a memória, ali em maio de 85, quando foi no princípio, em janeiro de 87, chego um dia à casa e tenho uma carta, um despacho a dizer-me assim, está autorizado a abrir uma escola de condução no Concelho de Peniche. Tem 30 dias para apresentar não sei o quê, já não me lembro o que era. E agora? Percebes? E agora? E agora o que é que a gente vai fazer com isto? Tens 2 hipóteses. Ou rasgas a carta e faz conta que não ouviste, ou eventualmente tens que fazer alguma coisa. Claro que é evidente que, repara, eu estou com 28 anos, à volta disso, tinha uma experiência profissional, mas não tinha uma experiência empresarial. Ok. Não é? Que é uma coisa diferente. Isto é como às vezes um indivíduo que é cozinheiro e vai abrir um restaurante. Não é? O que é que ele faz? Ele sabe bem o prato, mas depois como é que ele gera aquilo? Mas isto olha, vai lá conseguir encontrar aqui alguns financiamentos familiares, não é? Porque foi importante na altura, isso deu algum conforto. Outros financiamentos bancários, e não se podemos esquecer ou lembrar-nos que na altura pagava-se juros a 30%, não é? Pagava-se juros a 30%, tu pedias 100 contos e depois tinhas que pagar 130, isto era difícil, era arriscado. Mas há uma coisa que é importante, que é tu não teres, se calhar já não tens juízo, já estava tão mal, não é? Já estava tudo naquele estado, o que é que a gente vai fazer a isto? Olha, deixa ir, vamos ver o que é que dá. Tanto que consegui montar todo o projeto, e venho abrir a escola de condução na primeira segunda-feira de agosto, em Peniche, que era feriado. Tens uma grande memória, pô. Sabes as datas todas. Marcaram-me muito. Claro. Porque no dia em que vou agora, vem alguém que me diz, mas isto hoje é feriado. Estás a ver? E isto faz... foi uma coisa que eu digo assim, isto cada vez tens menos juízo. O que é que não está? Não é? Mas foi fantástico. Foi fantástico. Foi um projeto muito interessante, porque eu acho que isto marcou-me que era possível. Que características é que tem que ter, e já vamos continuar mais para a frente, na idade e nos projetos, é que tem que ter um jovem, não sei se posso dizer empreendedor, que hoje está muito em voga, mas de qualquer forma, um jovem que quer ser patrão dele próprio? Sim. Uma das características que tem que ter no meu entender, é muito foco naquilo que quer. Muito foco. Porque hoje é muito fácil nós dispersarmos. Certo. Ir ali ao foco. Foco nisso. E depois tem que saber que tudo o que vai acontecer vai depender dele.
não vai depender de mais ninguém. Ele vai ter que trabalhar nisso. Porque muitas das vezes o que nos falha é o foco e acharmos que as coisas acontecem. E nós temos que as fazer acontecer. Certo. As oportunidades. E com estas duas características, nós podemos ir um bocadinho mais longe. Podemos ir aqui um pouco mais longe. E quando eu digo o trabalho, porque repara, a partir do momento, e foi uma coisa que me disseram naquela altura, quando eu pensei em ser empresário, na altura, disseram-me assim, olha, a partir de agora deixaste de ter fins de semana. A partir de agora acabou. Já não tens mais nada. A partir de agora não acabou, não chegaste à sexta-feira, desligaste e depois começas na segunda-feira. Não, isto vai acontecer sempre, vai estar. E isso é outra coisa. Certo. Nós não. E as pessoas que são empreendedores, empresários, seja lá o que for, eles têm é quase que um trabalho... Têm que se dedicar a ele. E outra coisa que é importante, que às vezes não é só trabalhar, é ter tempo para pensar. Porque às vezes o empreendedor, a pessoa vai e começa a fazer. Mas há um bocadinho que nós temos que parar e ter tempo para pensar, ter tempo para isso. E por vezes não temos. Que é mais importante muitas vezes, não é? Claro que é. Porque tu, quando paras, consegues ver, consegues se organizar, consegues planear. Outras coisas que às vezes a gente anda tão envolvidos na coisa que não consegue ver para onde é que vai. É curioso que nós seguimos o podcast novo que o Miguel Milhão, que é o fundador da Prozis, que é um empresário assim, aconselho a ver o conversas dele, e ele está sempre a dizer isso. Eu só penso. Claro. Neste momento, não faço mais nada a não ser pensar o negócio. Claro, porque e aqui houve uma, não diria uma falha, foi o que foi na altura, e não foi uma falha porque correu tudo bem, porque eu naquele momento, o que é que eu estava a fazer? Eu enquanto empresário, eu trabalhava, eu andava e depois, nas horas vagas, que eram muito poucas, mas pensava muito pouco. Percebe? Sim. O que é que também tive o privilégio, e isto mais uma vez podemos considerar a sorte, que eu comecei esta área, comecei esse negócio em maré alta. Ok. Estás a perceber? Em maré alta. E isso, eu poderia correr ali alguns erros, havia alguns erros que eu podia cometer, que eventualmente a maré levava-me e o barco não batia na areia. Sim, certo. Estás a ver? Agora, por isso mesmo é que o empreendedor de hoje, ou em qualquer altura, temos que perceber onde é que ele vai navegar. Se vai navegar em maré alta ou em maré baixa. Pois. Não é? Se vai navegar em maré baixa, ele tem que ter o GPS muito mais afinado. Tem que ver todos os pormenores. Se estivermos em maré alta, os erros podem ser, não são tão penalizantes, digamos assim. Sim. Não é? Como é que depois aparece, vamos saltar ali para o sentidos dinâmicos. Isso foi um passo. Tens uma escola de condução, entretanto a coisa cresce. 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 98 foi um ano marcante. Isto às vezes é 58, 98. Foi um ano marcante. Foi um ano marcante que eu comecei a perceber, e aqui estes anos que eu tive enquanto empresário, assim se pode dizer, o que é que vai-me acontecer? Que eu começo a olhar mais ao longe. Ok. E o olhar mais ao longe é perceber que aquilo que estás a fazer, qual é que é o caminho que está a levar. E na altura o caminho já não era grande coisa. Aquilo já não era em questões financeiras, mas percebíamos que mais 5, menos 5, aquilo não iria bater muito certo. Então, há um dia que eu estou em Lisboa e há um indivíduo que me convida... Espetacular. É isso. Há um indivíduo que me convida para eu dar formação a instrutores. E eu aí já não pensei duas vezes. Deixa-me aproveitar esta oportunidade. Claro. Aproveitar. Claro que é evidente que eu começo
E rapidamente, por isso é que eu entendo que nós devemos ver um bocadinho mais ao longe, e eu entendo logo a seguir uma coisa, que mais cedo ou mais tarde eu era ultrapassado. Porque em 98 eu tinha 40 anos, havia pessoas a saírem das universidades e eu tinha o curso complementar de eletrotecnia, equivalente ao 12º ano na altura. E assim, agora tens duas escolhas. Ou continuas por aqui e vais neste caminho e isto está tudo bem, e um dia isto vai acabar e tu vais ter que pensar noutra coisa, ou eventualmente vais-te apetrechar de algumas ferramentas. Outra coisa que é interessante, vai-te munindo e vai pondo ferramentas na tua caixa. Porque isso faz sempre... Se não te fizerem falta agora, podem-te fazer um dia depois. E então vai aproveitar. E foi isso que eu fiz. Fui fazer a licenciatura em Gestão de Recursos Humanos. Paralelamente com isso. Foi fabulástico. Não é? O que é que aquilo me deu? Deu uma visão, não quero dizer que eu aprendesse alguma coisa, mas comecei a ver coisas que nunca tinha visto. Comecei a encontrar pessoas que nunca tinha encontrado. Comecei isso e eu digo assim, chegou a hora de eu trabalhar sozinho. Ok. Chegou a hora de eu trabalhar sozinho. Trabalhar a sol, acabou. Por isso é que nós nunca devemos dizer eu nunca mais faço isto. Não, nada disso, não digas isso. Eu disse logo, digo assim, cheguei a casa, defini ali um projeto e digo assim, vão desaparecer tudo o que a empresa desaparece, vai tudo e eu vou definir que nunca mais passa um cheque para pagar o ordenado a ninguém. Acabou-se. Isto está. E eu estou e vou. Naquela altura dava formação a instrutores, estávamos ali no início, ali nos anos 2004, 2005, há umas alterações legislativas, estou a trabalhar em casa numa garagem, estou ali e de repente eu começo a fazer alguns projetos, não é? De certificações e sem... E nisto tudo, o que é que me vai? Trabalhei na altura com uma psicóloga em Alcobaça, ela queria montar um gabinete de psicologia e convidou-me para ser sócio. E eu digo assim, está bem, lá vou eu, não é? Deixa-me ir. É claro que eu percebi um ano depois que aquilo não era para mim. Não era para mim, vim para casa, outra vez, voltar a casa. Por isso é que eu disse, tens razão, não passas cheque a ninguém, deixa lá isso, que está de tudo correr. Mas, entretanto, começa a fazer aquilo, entusiasmei-me, começa a fazer, aparece um pedido de um lado, um pedido do outro, e há um dia que digo assim, temos que fazer aqui alguma coisa. E naquele momento, estamos ali a falar em 2009, sensivelmente, em 2009 estou na garagem, aquilo dá e aquilo deu e de repente aparece, a empresa nunca tinha fechado, a denominação social, que era a Sobreiro Duarte Limitada, nunca tinha fechado, e assim, vamos aproveitar isto e atividade e criar aqui uma atividade para que ela possa ter. Mas disse, vamos arranjar. E como é que nós conseguimos? Então, isto não tem jeito nenhum ser a denominação comercial ser Sobreiro Duarte, não tem. E no meio daquilo tudo, à volta de uma mesa com a família, não é? Está-se ali a jogar aquilo e de repente vem a imaginação, salta ali para cima da mesa, sentidos dinâmicos, SD. E sim, pronto, olha, está aqui. Está despachado. Está despachado, é isso mesmo. E foi aí que começa. Começa sem... Foi ali que começou. E foi. Só para se perceber, depois vamos dar outro salto, que é o que é que faz a sentidos dinâmicos mesmo? Naquela altura e hoje também, o grande core que eu vinha, porque eu vinha da formação inicial de condutor. Claro. Ora, se eu vinha dali, tinha havido, porque mais uma vez foi uma oportunidade. Há uma diretiva comunitária em 2006 que promove que todos os profissionais que andavam aí na estrada tinham que ter uma carteira profissional. Então foi uma oportunidade de aproveitar e naquela altura e por isso o grande foco é a área dos transportes e eu na altura o que é que fazemos? Fazemos aquela certificação, fomos a terceira entidade no país certificada e foi dali que aquilo, e sem saber
quase como se diz, sem saber ler nem escrever, no princípio de 2010 estavam 9 pessoas a trabalhar na garagem. E isto foi logo mais... Eu digo assim, pronto, metes-te nesta, isto é só confusão. Epá, não havia, aquilo não tinha grandes condições. Na altura, e nós tivemos do ano de 2010 e 2011, estivemos instalados em 35 sítios no país. E um deles na Ilha da Madeira. Nós levámos a certificação dos motoristas para a Ilha da Madeira, que não havia. E nós fomos lá, fomos à abertura do telejornal na RTP Madeira, na altura, com isso. Porque foi uma... Revolucionário? Foi. Aquilo, do nada aparece aquilo. Aliás, quando nós aparecíamos, o que é que as pessoas pensavam? Que a gente estava instalados no maior prédio das Caldas. Era isso. Nós, inclusive eu gosto muito que as pessoas me visitem, mas eu, na altura... Não é? Porque nós começámos a trabalhar e o portão da garagem era daqueles basculantes, estás a ver? A malta para entrar de manhã era no portão e ele basculava. Agora imagina o que é o convidar alguém para entrar lá, não é? E entrava e eu disse assim, olha, deixa-me lá levantar o portão. E a pessoa até dizia que não tinha trazido carro, não é? E era isso e foi isso que efetivamente eu achei que precisava, nós ali tínhamos isso, fizemos um trabalho extraordinário, mas aquilo precisava de algum crescimento em termos físicos do espaço, depois melhorámos o espaço, mas continuámos. O nosso core fundamental é esse. Ok. Olha, e como é que no meio disto aqui tudo, eu te encontro um dia e percebo que tu vais-me dar uma formação sobre... Foi... Sobre o que é que foi? Comunicação. Sim? Comunicação. Sobre comunicação. Pois... repara que quando aparece isto, a licenciatura em Gestão de Recursos Humanos fez-me eu despertar em mim e algo para eu saber mais algumas coisas sobre isso. Fez-me despertar. Então eu, de repente, a parte técnica, todas as partes técnicas da coisa, eu já não quero saber disso para nada, não liguei a isso e comecei programação neurolinguística, coaching, não sei quantos. E naquela altura, isto foi há 5 anos talvez, sim, não é? Que nós nos encontramos e foi nessa altura que eu começo, já tinha começado há algum tempo, a dar formação na área do desenvolvimento pessoal, humano, andava, foi isso que me despertou. É? Então, e hoje? Quando fazes assim, não é olhar para trás, ainda não vamos a essa parte, mas hoje estás dividido em quê? Ou hoje os teus objetivos prendem-se mais com o quê? Ora, eu hoje estou, há cerca de 1 ano a esta parte, eu estou ligeiramente dividido. E aqui porque o meu objetivo estou a ver o desenvolvimento humano, ir trabalhar e focar-me em 2 ou 3 coisas e não passar daí. Estou dividido porque eu decidi abandonar um bocadinho a empresa e nesta altura a empresa está-me a contratar muitas vezes para fazer aquilo que eu não está-me a contratar, está a precisar de mim, não em termos de gestão, nada disso, mas em termos de execução de algumas coisas, e então ando aqui um bocadinho dividido nesta questão, mas é caso para dizer, quando for grande, eu quero me dedicar exclusivamente ao desenvolvimento das pessoas dentro das organizações. Okay. E repara, uma das coisas que é cada vez mais importante e nas empresas nas quais me vou cruzando é como é que as pessoas se vão desenvolvendo lá dentro. O capital humano é a coisa mais interessante. E nós chegámos à conclusão, existem alguns estudos, que cerca de 56% das pessoas que rodam que saem das empresas, saem porque a relação com os líderes não é a melhor. Ora, é aqui que está o grande trabalho. Nós já conseguimos, isto consegue-se identificar.
Isto consegue-se identificar. E é aí que eu gostava de desenvolver ainda mais, trabalhar mais, focar-me mais ali, mas não podia ser desassossegado. Não é? Por isso a malta não me pode desassossegar. E nesta altura sou um bocado desassossegado. Como é que nós estamos emocionalmente, Joaquim? Como é que as empresas estão emocionalmente? Como é que, na tua experiência, a sociedade está, com quem tu te cruzas, está efetivamente emocionalmente? Não sabem lidar com as emoções. Ok. Não sabemos, as pessoas na generalidade não lidam bem, não sabem fazer a gestão, ou melhor do que isso, não sabem interpretar as emoções para as levarem a seu favor. E isto aqui é porque existe pressa, pressão, isso. Repara, eu estive há dias numa empresa, fui acabar um processo que tinha com eles, com gestores de tráfego, e eles mudaram essa dita empresa na zona da Mialhada, eles mudaram de instalações e eu fiquei estupefacto. Aliás, é uma empresa nas quais já há mais de 10 anos que nós trabalhamos com eles. Existe uma relação de confiança, quase. É daquelas coisas, quando eles nos pedem, eles pedem-me para fazer alguma coisa e nunca me perguntam quanto é que custa. Eu depois, no fim, aparece a fatura e está tudo bem. Eu tenho confiança neles, eles em nós. E o que é que acontece? Quando eu lá entrei, ele quis-me mostrar as instalações. E isto é digno de... Ele montou umas instalações, nesta altura tem um ginásio, dentro da empresa, um ginásio, mais do que isso, e isto para falar na gestão emocional, mais do que isto, o que é que ele tem? Tem um salão que tem uma série de sofás, tem uma televisão ou um monitor grande com Playstations. Aquilo é um mundo. É um mundo. Eu até dizia às pessoas que estavam comigo, digo assim, quando é que vocês pagam para trabalhar aqui? E isto aqui é trabalhar as emoções. É ir também à procura de... isto é interessante. Por isso é que a gestão emocional, ou seja, as emoções naturalmente elas aparecem. Agora, interpreta-as de forma a tirar-lhe o melhor. Mas as pessoas não estão para isto. E nós temos mais líder, nós falamos muito em líderes, também é outra das palavras que nós vulgarizamos muito, penso eu. Temos mais líderes ou ainda temos mais chefes? Mais diretores, mais chefes? Mas a chefia é muito mais. Eu acredito seriamente, existem empresas de top que têm líderes e que estão a formar, mas nas médias empresas, pequenas empresas, e se estivermos a falar em empresas de 100, 150, 200 trabalhadores, a maioria delas têm as chefes. Porque houve aqui um trabalho muito interessante, e especialmente as chefias intermédias. Sim. Especialmente as chefias intermédias, que elas subiram as chefias intermédias por competências técnicas ou por tempo de trabalho. Não foi por outra coisa. E falta-lhe o resto, que são as competências relacionais, as competências de liderança, a gestão emocional, falta-lhes tudo isto. E isto não se compra nas farmácias. Não é? E mais do que isto pode ser treinado, mas para ser treinado tem que ser sabido, tem que saber interpretado. E as pessoas o que é que andam? Essas chefias, nós podemos lhe falar em tudo isto, mas o que é que elas fazem? Elas continuam a treinar aquilo que faziam há 30 anos atrás. Por isso são especialistas naquilo que fazem. Sim. Não é o melhor. Não é? Porque tecnicamente eles são bons. Não se duvida. Agora aí é que a grande diferença passa por aí. E aqui é que é o grande trabalho. Mas ainda, por isso é que ainda temos patrões. Pois. Porque tu quando chegas e tens um patrão, o patrão diz-te que tu és pago para trabalhar. Não há hipótese. Não é? Naquela empresa que eu falava há pouco, a formação, é proibido dar formação fora do horário de trabalho. Acabou. Não tem. Eu chego lá e se lhe disser assim, eu fico aqui até às 7 ou às 8. Não. Eles vão-se embora às 6 vais-te embora também. Se não acabaste, vens amanhã às 9 da manhã. Agora, depois disso, não ficas. Claro. Não vais ficar porque isto já é aqui que está a vantagem. Porque aquelas pessoas que estão ali a trabalhar, garantidamente que elas dão o seu melhor e o seu melhor é muito alto. E não se querem ir embora. Não estão para isso.
Não é? Acho que sim, tenho a certeza que sim. Não estão para isso. Ainda hoje de manhã estava com uma empresa que estavam o problema de rotatividade e querem meter mais pessoas, existe rotatividade, existe saída, e era uma coisa que eu dizia, vamos parar um bocadinho e vamos analisar o que é que leva a que as pessoas saiam da organização. Porque não vale a pena, nós não conseguimos resolver qualquer situação, qualquer problema, sem primeiro o identificarmos. Não é? E nós não o identificamos. Nós, muitas vezes, a maioria das organizações não identifica o problema, põe que a culpa é do outro, que se foi embora, porque é um maroto, não é? Que ele se foi embora e não vai identificar o problema. Essa é que é a grande diferença. Como é que consideras de 0 a 100, ou de 0 a 50, ou de 0 a 10? Como é que estás hoje, os teus níveis de autoconhecimento? De autoconhecimento? Sim. De 0 a 10, provavelmente estou ali no 7,5. O que é que mudou? O que é que hoje tu conheces de ti, ponto 1, e porquê é que... Como é que alguém toma... Ou por outras palavras, não é propositado ou é? Porque aquilo que eu entendo é quase ninguém, ou muita gente, quase ninguém é injusto. Há muita gente que nem sequer se dedica, nem nunca se dedicou a conhecer-se ela própria. Por medo, por ignorância, por o que é que seja. No teu caso, Joaquim... Eu provavelmente não me quis conhecer, ou não me ia conhecer, primeiro, por medo daquilo que ia ver. Apenas que não se veia, não se sentem. Este é um medo. E quando tu começas a perceber, e isto é que pode fazer a evolução, é quando tu começas a conhecer e começas a compreender que ao conhecer-te podes modificar o que está a acontecer, então aí é que tu vais conhecendo. Mas isto tem que ser com alguma elegância. Certo. Não é? Com uma elegância. E isto vai. Quando eu digo 7,5, é porque eu estou num processo. Não é? Eu irei chegar aos 10 quando chegar aos 95 anos e fizerem uma chamada e eu fizer o check-out. Por isso, nessa altura, eu chego aos 10. Mas eu vou sempre em processo de conhecimento. Mas esse processo, aquela fase, se calhar, se tu me perguntas, aqui há 20 anos atrás, se me tivesses a fazer a pergunta, eu instintivamente dizia-te, 10, então não me conheço, estás-me agora aqui a fazer essa pergunta, não é? Mas depois, quando eu fizesse a radiografia, eu estava nos 0 ou no 1, percebes? Porque a questão que vai acontecer é que nós temos receio, temos medo daquilo que nós vamos ver. E então é preciso sermos muito mais fortes. Tu, quando chegas e tens uma pessoa a trabalhar contigo e que lhe vais dizer, então, mas eu não me conheço. Então, não. Por isso é que tem que ser feito de uma forma elegante, que daí a pouco cai-lhe a ficha e diz assim, espera, afinal eu não me conheço. E para quem está a ver e que nunca fez esse exercício, como é que se pode começar, como é que eu hoje posso começar um processo de me conhecer a mim próprio? Ora, eu gosto, é ter a consciência disto. E para ter essa consciência, existem um conjunto de ferramentas que nós podemos utilizar. Mas mais do que isso, tivestes um determinado comportamento. Agora, olha para trás e assume a responsabilidade daquilo que aconteceu. Assume essa responsabilidade. E quando nós começamos a assumir a responsabilidade e não arranjamos a culpa, não é? Não existe culpa, a culpa é do outro, de não sei quem. Não, assumes essa responsabilidade. E a partir daí, tu vais começar a conhecer-te e a dizer que podes fazer de outra forma. Claro que é evidente que isto feito sozinho não dá grande resultado. Porque não dá grande resultado, porque o que é que vai dar? Vai dar, isto é como um indivíduo quer começar a fazer exercício físico, se o fizer sozinho, hoje não lhe apetece, amanhã não sei o que. Se fizer mal. Aí está tudo bem, por isso é que primeiro precisa de ser orientado por um profissional na área do coaching, por exemplo, um profissional que o encaminhe nesse sentido, para que depois ele possa treinar. Porque às vezes nós queremos treinar aquilo que não está bem.
Não é? Continuamos a treinar, dizer assim, já mudei isto e vou treinar. Não, é necessário nós termos, primeiro, sermos acompanhados por alguém. Alguém que nos desperte e que nos oriente. E depois nós treinamos. Mas isso é, para quem nos segue, se, eventualmente, independentemente de se conhecer bem ou não conhecer, um dos desafios é, vá ter com um profissional que, pelo menos, o ponha... lhe sacuda o tapete e ele tenha esse é fundamental. Não vale a pena, porque nós achamos, isto é como se nós queremos pintar uma parede, nós podemos lhe dar lá umas com uma trincha ou com um rolo, mas ela fica um pouco, temos que ir ter com um pintor. Não vale a pena, porque senão não somos. Propósito de vida. Se eu te perguntar o meu propósito qual é o teu propósito de vida? O meu propósito de vida hoje é cruzar-me com alguém, ou com todas as pessoas com quem eu me vá cruzar, essas pessoas e eu saiam melhores do que quando lá chegámos. Quando nós começámos a conversa, quando nós saímos a melhores, com uma direção, com conhecimento, com isso. Esse é desde que eu consiga fazer isso, esse é o meu propósito. Quando olhas para trás, quais foram do Joaquim e não de quem te convidou? Uma das coisas boas é que ninguém nos convidou para nada. Temos que analisar o que é que andamos a fazer, que não nos aparecem convidados interessantes na vida. Convites. Quando tu olhas para trás e que imagina que estás a escrever um livro, quais foram... o que é que tu tiveste que ter mesmo para estares onde tu estás hoje? No sentido de que se não fizesses aquilo, tinhas a certeza absoluta que não conseguiria. Ou melhor, percebes a minha ideia? Eu hoje estou aqui porque... Tive coragem. Coragem? Foi a coragem, foi mandar. Foi aquele sentido de... eu não diria de acreditar em mim, mas foi a questão da coragem. É daquelas coisas, entras e depois é preciso ter a coragem, ter aquele momento. Aliás, se eu recuar em 3 ou 4 episódios em que eu queria uma coisa, mas foi preciso uma coragem, e eu ainda hoje pergunto como é que eu fiz para que aquilo acontecesse. Foi uma coragem. Não é? Eu fui, inclusive, fui presidente do Grupo Desportivo de Peniche, a coragem que eu tive numa Assembleia Geral de dizer que, eu digo assim, mas eu quero isto, agora como é que eu vou dizer isto? E como é que foi preciso aquela coragem? A coragem que eu normalmente escrevo com um CU. O que é que é necessário o levantar? Eu fui um dia dirigente de uma associação nacional, eu tive coragem naquele momento de dizer isso, de fazer. Agora, se me dissesse eu estava preparado, não sei, mas foi a coragem. A coragem foi que é alguma coisa que nós sentimos, e como é que eu vou dizer aquilo? Como é que eu vou fazer aquilo? E às vezes sai-nos uma primeira palavra, isto é como tu chegas a um palco, e agora como é que eu vou falar para esta gente? Está tudo a olhar e a gente diz, olha, e se eu disser boa noite, a seguir tenho que dizer mais alguma coisa, porque tiveste a coragem de dizer boa noite, não é? Aquela coragem, e agora, olha, vai lá, vamos ver o que é que isto sai. Isso é bom. Também és da opinião que nunca há perfeição, vale mais ir fazendo, mesmo que seja meio mal feito, e ir aprimorando? Sim. Ou és daquelas pessoas que esperam muito pelo perfeito? Não, porque a perfeição ela não vai existir. Claro. Ela não vai existir. E eu cada vez mais, e especialmente nestes últimos anos, vou pensando que aquilo que se fez ontem foi o melhor que a gente podia fazer naquele momento. Eu só sei que aquilo teve algum erro ou que está imperfeito porque eu no dia a seguir fiz um bocadinho melhor. E por isso, quando eu fiz melhor, olho para ali. E isto, às vezes, quando acompanho algumas pessoas, é nesse sentido. Isto que estás a fazer hoje, é fantástico. Mas não está bem feito. Como é que tu sabes? Porque amanhã vais fazer melhor, certo? Não é? É esse o processo. Interessante, muito interessante essa visão. Porque ele vai sempre... Olhar para trás para perceber, hoje já consigo, mas tive que fazer ali primeiro. Exatamente, mas a primeira coisa que tu quando chegas e dizes assim, olha, isto não está perfeito.
Não está perfeito porque tu amanhã vais fazer melhor do que o que fizeste hoje. Porque se tu amanhã continuares a fazer como está hoje, isto está perfeitíssimo. Está a espetáculo. Está um espetáculo, exatamente. É esse o crescimento. Vou-te pedir que leias esta frase, até vem a caminho, e que depois a comentes. Sabemos o que acontece às pessoas que permanecem paradas no meio da estrada. São atropeladas. É verdade. Esta frase, por isso, quando nós ficamos parados, há de vir alguém que nos atropela, há de haver um acontecimento que nos atropela. Por isso há uma coisa que não fiques parado. Não fiques parado. E atenção, nem precisas de voltar atrás. Isto aproveitando a estrada. Okay. Se tu estás a atravessar a estrada, eventualmente vem um automóvel, mas o que é que tu vais fazer? Se tu recuares, estás sujeito a levar com o automóvel em cima. Tu segue. Depois de lá chegares, podes olhar para trás e ver o que é que aconteceu, o que é que agora continua. Continua, não fiques ali no... Porquê é que nós temos tanto medo do incerto? Pois. Ou de apostar? Porquê é que temos tanto... E há aquela frase, aquele pequenino de pessoas, aquela percentagem que não tem e que têm confiança nelas próprias. Porque o medo é que eu não sei o que é que me vai acontecer amanhã, mas se eu tiver confiança em mim próprio, eu sei que vou resolver. Porque é aquela frase que é: aconteça o que acontecer, eu estou cá para resolver. E quando nós não temos esta confiança, o que é que nós vamos? Vamos ter medo daquilo que vai acontecer. Vamos com medo. Agora, eu sei que quando aconteça o que acontecer amanhã, eu estou cá para resolver. Não tenho dúvidas. E como é que eu sei que isto é verdade? Porque tudo o que eu fiz agora, tudo ficou resolvido. Tudo se resolveu. Não houve nada que ficasse por resolver. Tudo se resolveu. Com maior ou menor dificuldade. Tem sentido para ti, hoje, o que fazes e a vida que levas? Tem sentido o que eu faço, a vida que eu levo, mas, e agora eu utilizo aqui uma palavra muito interessante, que é o mas amanhã, mas nos próximos tempos, ainda vai ter mais sentido. Ainda vai ter mais sentido. Porque eu acredito que, se me perguntasses que hoje se era aquilo que eu gostava, aquilo que o estado em que eu estou, se era esse que eu queria estar, eu digo-te que não. Mas ele está aqui porque eu o escolhi, porque eu levo neste sentido. Agora, vai-me fazer sentido é que eu não posso ficar parado aqui na estrada. Não é? Porque eu já sei que isto... E vai-me fazer sentido um bocadinho mais à frente. Do que é que não prescindes, Joaquim? Daquilo que eu não prescindo de mim. O que é isso? A minha essência, o eu mesmo. É isso. Sabes que cada vez... Não quer dizer que eu o use sempre, mas cada vez eu quero ser mais eu. Quero utilizar mais o eu. Não é? Porque eu sei que se eu me focar nisso, eu vou ser melhor. E vou ser melhor para os outros. Não é? Essa é... Muito bem. Esta aqui é a última. Esta não interessa, não interessa, não interessa. Esta aqui interessa. Boa. Esta interessa. Imagina que a tua vida é um filme. Uhum. E tu és o personagem principal. Eu costumo perguntar qual é o nome do personagem, é o nome do filme. Aqui não. Aqui a pergunta é: qual é o teu papel nesse filme? O ator principal. É? O ator principal? Sim. E se calhar em 55%, e não me perguntes como é que eu me diz, 55% da minha vida eu fui o ator principal, sem ter a noção disso. Mas olhando, fui. Houve muitos momentos em que te apetecia desistir? Ou isso é uma frase que toda a gente diz, da boca para fora? O quê? O apetecer desistir? Sim. Sim. Houve momentos... E eu não diria desistir, mas alterar o caminho.
Houve momentos em que, e provavelmente, se eu pensar em 2 ou 3 casos, eu parei aquele caminho e comecei noutro. Claro. E comecei noutro, porque efetivamente não tive, se calhar, a coragem. E porquê é que nós às vezes não desistimos? Não temos a coragem e não temos a convicção que aquele é o caminho certo. E às vezes nós não temos essa convicção. E aí, porque a persistência é que vai fazer com que a gente chegue lá mais longe. E às vezes nós desistimos porque não temos a coragem de dizer assim, eu não sei se este é a direção certa. Epá, eu tenho, se calhar, medo, porque o medo. E então não tive a coragem suficiente. E provavelmente parei ali e fui para o outro lado. Porque eu acho que desistir, não sei se existe. Existe outra perspectiva, outro caminho. Eu vou redefinir a minha estratégia. De redefinir alguma coisa. Porque se eu vou neste caminho, eu não vou ficar ali parado. Se eu não parei, eu vou para o outro. Então eu redefini isto. Não é? Isto é um ponto de vista. E é excelente. 2 coisinhas antes aqui das 2 últimas perguntas. Tens uma rádio hoje? Fala-nos um bocadinho dela. Isso, pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa. O que é isso? Repara, eu comecei em 88, eu fui pirata, comecei a fazer rádio em 88. E a rádio é daquelas coisas que nunca desaparece, é um vírus que lá entra dentro. Depois, o que é que vai acontecer? Nós, nos últimos anos, se calhar há 5, 6 anos atrás, fomos para umas instalações onde tinha sido o Rádio Clube de Caldas. Ok. E juntou-se aqui estes dois fatores. E depois foi construído, hoje é muito simples ter uma rádio online, é um processo muito simples, e então lançámos uma rádio online que é a Rádio Pensar Fora da Caixa com a 100% positiva. E o grande objetivo era o dia 13 de fevereiro, porque é o Dia Mundial da Rádio. Então nós lançámos a rádio no dia 13 de fevereiro. E eu ainda tenho, e continuo, vai ser uma desinquietação enquanto ela não acontecer, que é fazer, e o 13 de fevereiro do próximo ano é dia de Carnaval. Sim. É dia de Carnaval, por isso no dia 13 de fevereiro não se pode fazer aquilo que está em projeto, mas vai acontecer ou antes ou depois, que é quase que a gala da rádio. Muito bem. Que vai ter, e está um projeto já a decorrer, que é as histórias, que ao fim e ao cabo é as histórias da Rádio no Oeste. Histórias da Rádio no Oeste. A falar com pessoas que fizeram rádio, que têm lá em casa uma cassete, daquelas cassetes piratas com algumas gravações, com algumas coisas, que isso é que é interessante. Por isso a rádio é isso. Rádio pensar fora da caixa. Fora da caixa, muito bem. Exatamente. E se meterem isso na internet, a malta toda... Exatamente. Está na internet, é rádio pensar... Não, radioforadacaixa.pt. Muito bem. Sim, ela é Rádio Fora da Caixa, porque através da ERC, a ERC só autorizou Rádio Fora da Caixa. Por isso Pronto, agora vou dar as tuas 2 últimas perguntas. Ora, essa já disseste mais ou menos. Que capítulos da sua vida quer encerrar? Se é que existem, claro. Que quer encerrar. Eu se calhar encerrar, não os encerraria, porque eu não sei se alguma coisa se pode encerrar numa vida. Okay. Ela vai a ser aprimorada ou transformada ou reformulada, não sei porquê, mas é um pouco nisso. E este capítulo, e destes capítulos, um deles era reformular de forma que eu possa fazer, e acho que ainda vou ter a oportunidade, isto até aos 95 está a dar, a oportunidade é de eu conseguir permitir que as pessoas possam ser melhores, possam ajudar as pessoas sem que eu precise de ter uma compensação financeira. Estás a ver?
Esse é que é o grande propósito. Epá, vamos lá ver o que é que vai acontecer, não é? Pode ser que um dia qualquer a Segurança Social contribua para isso, porque se ela contribui para isso, este é que é encerrar o trabalho feito de uma forma para passar a ser de outra. Para passar a ser de outra, é isso. Qual é o significado da sua vida? Significado. Podia ter escolhido a outra, mas não me deram para escolher. Este é o significado. O significado da minha vida, para mim, o grande significado é ter permitido, ao fim e ao cabo, que é um grande significado, permitido que eu pudesse crescer, evoluir, desenvolver, mas também que as pessoas à minha volta o pudessem fazer. Este é que é o grande significado, porque eu acho que não será nós passarmos por uma vida e não permitirmos e não ajudarmos, ou seja, não permitirmos que os outros possam ser melhores, acho que é uma vida que não tem significado. Se nós não ajudarmos, não permitirmos isso, esse para mim é um dos grandes significados. E tem valido a pena até hoje? Claro. Esse aí não tenho dúvidas rigorosamente nenhumas, porque vale a pena. E vais ter momentos da tua vida em que há pessoas que acompanham isso, há outras que não, mas está tudo bem, por isso vale a pena. Quando tu olhas, eu recordo-me aqui antes da pandemia, ligam-me a dizer-me que havia um jantar dos 30 anos, eu não sabia bem do que era, e lá fui aos 30 anos. E tinha sido um conjunto de pessoas que tinham feito, um conjunto de instrutores que tinham feito a formação comigo há 30 anos atrás e lembraram-se de mim. Repara, e isso diz assim, pronto, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena, pelo menos a chamada e aquilo. Depois o resto também é importante, mas mais importante que é isso, porque foi, ao fim e ao cabo, porque quando a nossa confiança às vezes não está nos melhores, nós precisamos de um reconhecimento externo. Precisamos que alguém nos ponha lá alguma coisa. E aquela foi fantástica. Essa, por exemplo, por isso vale a pena sempre. E como é que vai se chamar o livro que vais escrever? Pois, esse livro valeu a pena. Gostavas de escrever o mesmo livro? Já te passou a cabeça? Já começaste? Sim, eu tenho uma coisa que é interessante, tenho os capítulos escritos. Ok. Não é? Ou seja, isto é como alguém que constrói uma casa e tem os pilares. Agora só falta é cobrir em tijolo e encher. Podemos saber mais o propósito do livro, ou o tema geral? O propósito do livro é mesmo esse. Na primeira pessoa, retratar alguns momentos que quem os possa ler o possa inspirar em alguma coisa. Okay. Esse é que é o grande propósito. Não é para dizer, olha, está aqui, fez isto ou fez aquilo. Não. Em momentos é retirar-nos sempre de um período da minha vida, retirar uma aprendizagem, um conhecimento que possa ser útil a qualquer pessoa que possa estar naquelas circunstâncias. É um bocado isso. Não é mais que... porque isso é que me faz sentido. Eu posso contar uma história da minha vida, um momento da minha vida, mas isso é importante para mim. E eu quero que isso seja importante para o outro, ele retirar alguma coisa disso. Porque para mim, claro, por isso nós quando chegamos a uma determinada idade, começamos a contar histórias que são importantes para nós. Claro. Não é? Que só são importantes para nós e isso não vale nada. Não é? Só pregamos secas aos outros. Não é? É um bocado isso. O que é que nós temos? É que no meio eu posso contar a história que é importante para mim, mas o que é que dali pode ser importante para o outro? Qual é que é o resumo daquele capítulo que o outro pode retirar dali e dizer assim, olha, pode ser. Ou já me revi, ou pode acontecer. É um bocado esse. Gente que ama a gente. Gente? Este podcast chama-se Gente que ama a gente. O que é que para ti significa gente que ama a gente? As pessoas, a gente em si, que se ama a ela própria. Ok. Que se ama a ela própria. Porque dificilmente tu consegues amar alguém
sem te amares a ti próprio. Por isso, eu quando vejo, olho, digo gente que se ama e que transborda para outra gente. Muito bem. Foi a primeira vez que fizemos esta pergunta. Uma mensagem que queiras deixar, Joaquim, para toda a gente que nos está a ver e que nos irá ver. Olha, para já agradecer esta conversa que foi... Nós é que agradecemos. Não é? Uma conversa fantástica que dava para a gente fazer aqui uma noitada nisto, não é? Exatamente. Nestas conversas, que é importante. Agora, a mensagem é, basicamente, acredita, tu que estás aí desse lado, acredita claramente que tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E pode acontecer aquilo que tu te focares para acontecer. Por isso, não queiras ser o multifunções. Foca-te em alguma coisa que tu queiras ser. E de certeza absoluta que se tu te focares nisso, vais ser. E, basicamente, se houver algum obstáculo pelo caminho, em vez de desistires, reformula o caminho. Escolhe outro caminho. Agora não voltes para trás. Vai continuando. Podes olhar para trás para perceber o que é que... Mas depois, reformula outro caminho. Prazer enorme. Obrigado, foi um gosto. Voltamos brevemente a encontrar-nos numa estrada qualquer, numa esquina qualquer. Exatamente. Obrigado a todos por estarem connosco. Sobreiro Duarte, Joaquim Sobreiro Duarte, como queiram. Um exemplo de vida maravilhoso. Uma das pessoas responsáveis também por eu ter entrado neste meu processo de autoconhecimento. Estamos juntos na próxima quinta-feira. Subscrevam o nosso canal, comentem o que é que acharam, o que é que não acharam. Fiquem bem e sigam a estrada. Obrigado.